De volta com o programa Agnello Corbellino aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27, entrevistando hoje Onofre Ribeiro, jornalista, cientista político, escritor, articulista, enfim, nosso professor de política aqui no estado de Mato Grosso. Onofre, no primeiro bloco, antes de terminarmos, você ia contar uma história. Eu disse, deixa para depois. Eu queria que você voltasse a falar sobre isso. Eu falei, imagina um senador como Mauro Mendes em Brasília correndo atrás de emenda. É um desperdício monstruoso. Por quê? Eu vou dizer por quê. E aí eu vou associar também o governador, Otaviano Pivete, quando disse que ele está sem bússola. Lembra que eu falei? Sim, sim. Ele não deve gostar absolutamente nada disso quando ouvir, mas é o que passa. Sinto muito, mas ele entenda como uma contribuição, não como crítica. Eu já passei da idade de criticar pessoas, Agnello. Se eu não puder colaborar, destruir, não. Vamos, Mato Grosso está dentro, e eu vou falar bem calmamente para ser bem compreendido. Mato Grosso está dentro do mapa da geopolítica econômica mundial. Com certeza. É o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Brasil, terceiro, Mato Grosso. Então, se o Estado é isso, o mundo está vivendo crises terríveis. Essa guerra do Irã com os Estados Unidos, isso vai afetar profundamente o petróleo, os custos, os preços, vai trazer uma grande crise mundial. Este ano vai ser um ano de profunda crise, o ano que vem, o mundo está se redesenhando. Muito bem. No mundo novo que está se redesenhando... Na geopolítica mundial. Na geopolítica mundial, o que é que vai ter preço, vai ter valor? Comida, energia renovável, recursos naturais. Isso é o que vai ser. O Brasil é campeão nisso. Nós damos de 10-0 na Argentina. Mato Grosso é um país. Então, eu quero te falar o seguinte, Agnello, aí onde o governador está sem bússola, o discurso do governador Otaviano Pivete e de outro que vai se candidatar é para esse futuro que já chegou. Já o mundo já está atrás de energia renovável, o mundo está olhando o Brasil atrás de comida. E aí nós não temos, o que nós temos? Nós temos parlamentar pensando em emenda parlamentar para fazer uma pinguela. Pinguela é uma pontezinha de pau ali no município de Acorizal ou lá em Rondonópolis. Não é isso, me permita. O papo é geopolítica, é futuro macro. E nós temos gente falando, não, porque eu sou eleito, eu vou ajudar o prefeito lá. Não, não é isso. Não é essa politicazinha. Tem que ser política nacional. Um dia eu conversei com o senador... Mas o que a gente percebe, desculpa me interromper, mas o que a gente percebe claramente é que o Congresso não está discutindo o Brasil. Não, a gente não vê claramente os embates em cima ainda daquilo que foi iniciado lá em 2018, 2017, 2018, que é essa tal de polarização. Hoje se discute direita, esquerda, lulismo, bolsonarismo e mais absolutamente nada. Nós temos deputados federais... Num mundo que está olhando para uma geopolítica completamente nova. Nós temos deputados federais aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, que não conseguiram apresentar um projeto sequer ao longo de todo o seu mandato. Outros estão discutindo pautas superficiais, é o que você está falando. Quer dizer, onde que está o problema? Está exatamente na questão cultural, está na questão preparatória para exercer um mandato tão importante, ou o Brasil não está interessado ainda por não compreender essa política macro? Agnello, tem data. Sim. Em setembro de 1997, faz exatamente 31 anos, não, 29 anos, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou uma lei no Congresso, ele propôs a lei, aprovou, autorizando a reeleição de presidente da República e de cargos executivos, presidente, governador e senador.
Mas ele sabia que ele não tinha força, o partido dele era o PSDB. O que ele fez? Ele permitiu coligação, todo mundo pode coligar, que é para poder ajudar a eleger. E o PSDB coligou com a metade do mundo, e depois outros partidos coligaram, o PT coligou em 2003, coligou de novo agora, ninguém mais se reelege sem coligar, porque os partidos morreram nas coligações. As coligações, o partido achou um partido pequeno, ia disputar uma vaga de deputado, não, eu vou apoiar o partido maior, que tem mais chance, e ele me ajuda aqui e tal, e depois me dá um carguinho no governo, e os partidos, eu vou de novo repetir muito lentamente, os partidos políticos no Brasil morreram completamente. São simples siglas que não têm a menor importância. Aí nós estamos falando de uma questão ideológica. Aí matou. Que acabou. Matou os valores, a renovação de lideranças. Vai quem tem mais dinheiro, quem tem uma facilidade ou outra mais ali. Nós perdemos a formação de líderes, foi aí. É do seu tempo, talvez, eu vou repetir rapidamente, numa convenção partidária, que é quando os partidos reúnem para poder escolher os candidatos aos cargos X, você tinha 30 candidatos a deputado estadual, era uma luta, dali saía o melhor, o ótimo saía dali. Hoje falta candidato, porque quem manda é a coligação. Não, nós queremos o fulano é nosso. Pega o dinheiro do fundo partidário, bota tudo na bunda do nosso e esquece o resto. Onofre, eu vou lhe fazer uma provocação e, por favor, fique muito à vontade para falar sobre isso. Porque, dias atrás, eu escutei algo aí que, no estado de Mato Grosso, não distante, mas aqui na nossa terrinha, que quem elege os políticos, quem elege governador, senador, deputados aqui no estado de Mato Grosso, são os grupos econômicos estabelecidos, grande parte deles instalados dentro do setor do agronegócio. Então, hoje, quando se discute política, você tem que falar com alguém que é o líder do agronegócio e ele vai determinar, não, eu quero esse para governo, eu quero este para o Senado, eu quero este para a Câmara Federal, eu quero este para a Assembleia Legislativa. Nós bancamos, nós queremos, nós mandamos e nós elegemos. É verdade. Essa é a realidade? Essa é a realidade. Por quê? Porque não tem partido político. Partido político é uma estrutura extremamente poderosa que representa uma determinada corrente de pensamento da sociedade. Lá num passado, quando os partidos eram muito fortes, todo mundo fazendeiro, industrial, gente do dinheiro, tinha um partido chamado Partido Social Democrático. Escolheu o que havia de melhor dentro daquele partido. Tinha um partido da classe média, que era União Democrática Nacional. Tinha um partido da classe trabalhadora, que era Partido Trabalhista Brasileiro. Não o que está aí, um antigo, fundado pelo presidente Getúlio Vargas em 1950 qualquer coisa, 50 e pouco. Então, não tendo partido, o poder econômico tomou conta das candidaturas em Mato Grosso e no Brasil então, inteiro. Nós não temos parlamentares, nós temos despachantes no Congresso Nacional. Pronto, você achou a palavra exata. Nós não temos parlamentares, nós temos 12 despachantes em Brasília. Cada um despacha o que quer e aquilo que recebe ordens. Tem um dos senadores de Mato Grosso, eleito há pouco tempo atrás, a mala dele só tem demandas do setor econômico, de dois grandes grupos econômicos, que, por sua vez, têm os grupos econômicos menores debaixo do braço. Então, despachante. Você está falando do agronegócio? Sim, do agronegócio, que é a grande força econômica. Você está dizendo que o agronegócio tem os seus despachantes, tanto no Senado como na Câmara Federal? Tem, manda e desmanda. E como é que fica a população do estado de Mato Grosso nas mãos e numa condição como essa? O sujeito que aceita se eleger nessa condição, ele sabe que ele não tem compromisso nenhum com o povo. O povo é só a conversa para poder ter voto. E o compromisso dele é com quem financiou. Quem financiou tem a crença de que eu gero empregos e movimento a economia. Estou cumprindo minha parte social. Então,
ele acha que ele está certo, que o papel dele é esse. Empresa, movimentar muito dinheiro através do giro da economia, compra automóvel, compra caminhão, compra semente, planta, colhe e movimenta, tal, gira a economia, consome. Tem uma empresa do agronegócio em Mato Grosso, das grandes, que na época da colheita gasta 100 mil litros de óleo diesel por dia. Olha o tamanho dela, quantos caminhões e quantas máquinas isso tem. É um absurdo. Então ele crê que essa participação econômica, financeira, é o suficiente. Aí vem uma coisa muito triste. Ele acha, não, eu tenho o direito de ter parlamentar trabalhando para mim. Escolhe alguns bobocas e os bobocas cumprem esse papel, ficam felizes. Agora, Onofre, então essa discussão que temos no Brasil hoje de direita e esquerda, isso daí é conversa fiada. Já morreu há anos. Me permita só um segundo, você tocou num ponto fundamental, Agnello, fundamental. A direita vem surgir, não havia, em 1850 você não tinha direita e nem esquerda. Surge a Revolução Industrial. Capital se concentrou e formou um sistema industrial que antes não existia. Aí gerou uma conotação de defesa do capital, de bens, de propriedade, isso aí se chamou de direita. E se formou um grupo que era contra o domínio da direita e que precisava equilibrar isso, que se chamou esquerda. Isso veio vindo. No século XX, século passado, depois de 1944, depois do fim da Segunda Guerra Mundial de 45, cresceu de uma maneira impressionante o direita e a esquerda. Estados Unidos representando direita, União Soviética, que era a Rússia, mas os países que ela trouxe para ela, com a esquerda. Isso veio, mas nós estamos falando de 70, 80 anos atrás. De lá para cá o mundo mudou 400 vezes. Hoje não cabe mais. Eu vou falar de novo, bem devagarzinho. Agnello, não cabe mais existir nem direita e nem esquerda. Hoje é preciso reconstruir a filosofia de trabalho e de capital. Hoje, a moeda, nós já estamos entrando nas moedas digitais, inteligência artificial, não tem mais espaço para isso de sindicato, de direita e de esquerda. Há um tempo, é um momento, nós vamos ver agora, nesses próximos 4 anos, eu disse que são de conflito, vamos ver surgir gente nova com ideias novas, que nem direita e nem de esquerda. Então, isso acaba. Aí volta, a política vai ter que ser, você colocou no começo da conversa, a política vai ter que se reinventar 100%. Neste caso, estamos assistindo o fim do Império Romano. Neste caso, não seria interessante, e aí é uma pauta que eu particularmente defendo, embora o Congresso Nacional já tenha discutido, mas não dado tanta importância para isso pelos interesses que eles têm, de perpetuação de poder. Mas eu começo a enxergar que o voto distrital, que a eleição distrital, possa ser um caminho de fortalecimento de micro-regiões dentro de um estado maior, né? Por exemplo, nós temos hoje no estado de Mato Grosso uma população de 3.600.000 habitantes. Nós devemos ter hoje no estado teremos agora em 2026 eu vou arredondar aqui o número, em torno de 2,5 milhões de eleitores, ou talvez 2.300.000 eleitores aí que vão às urnas. Nós temos um estado imenso, né? Por que não discutir a divisão desse estado em polos? Mas esse é um problema do Brasil. Sim. O Brasil é grande demais. Sim. Teria que dividir em distritos. Sim. E aí o distrito escolhe o que há de melhor. Exato.
Até para que esse parlamentar possa dedicar tempo, possa dedicar recursos, possa dedicar conhecimento, possa trabalhar efetivamente para a melhoria desta região. Da comunidade. Nós temos hoje 142 municípios. Não tem como um parlamentar cuidar de um estado tão grande como esse. Então, nós temos condições hoje, aqui no estado de Mato Grosso, de dividirmos ele em 8 regiões, onde nós teremos em cada uma delas de 13 a 21 municípios para serem cuidados. Sim. Né? E isso vai o quê? Permitir um aumento da capacidade econômica de cada município, respeitando exatamente a sua cultura. Porque nós temos regiões aqui agrícolas, temos regiões pecuárias, nós temos regiões da Bacia Pantaneira, por exemplo, que o tratamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Essa questão, como é que você analisa isso? Seria uma solução, Onofre? É uma solução obrigatória. Eu não diria que é a solução definitiva. Sim. Porque na hora que se reinventar a política daqui para frente e que se reinventar os partidos políticos ou se reinventar algum tipo de representação política no lugar dos partidos, a gente vai ter um repensar da política. Isto aqui não permite mais o poder concentrado na mão de um, de dois ou de poucos. Sim. Uma estatística recente diz que 79% da população brasileira se informa pelo WhatsApp. Então, não é mais um líder que informa as pessoas. A população se informa de modo geral. E se a gente tiver, e vamos ter, esse volume de investimentos estrangeiros em Mato Grosso na proporção que já tem e que está aumentando, você vai ter que ter políticos, a começar do governador, voltam do governador sem bússola, que não está olhando isso, ele pode até pensar, mas não está falando, e políticos que não sejam mais despachantes e que sejam representantes de uma região e conheçam profundamente aquela região. Aqui já teve deputado, eu vou até citar o nome dele, não vai nenhum demérito. Humberto Bosaipo era um deputado estadual da década de 90 que tinha voto em todos os municípios. Sim. E naquele tempo não tinha internet. Sim. Quer dizer, ele entrava num avião aqui na sexta-feira, fazia 6, 7 municípios no fim de semana, no outro, e no final, ele se matava e não produzia muita coisa. Sim, sim. Então, e ele não conhecia profundamente La Vila Rica, Ponte Lacerda, Luca do Rio Verde. São mundos diferentes. Totalmente, né? Então, é preciso unificar isso com pessoas que representem regiões afins. Sim. Então, região da Baixada Cuiabana tem nada a ver com Sinop. Né? Então, a gente vai ter que reorganizar a política. Por isso que o que nós estamos vendo agora, Agnello, essa crise da política, crise de governo, crise de STF, é o fim de um ciclo. Todo fim de ciclo implica que se comece um ciclo novo. E o ciclo novo se faz, sabe como? Na aprendizagem. E a aprendizagem dói e demora. Onofre, você tocou num ponto importante, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa prosa. Eu acho que já ficou muito claro aquilo que você acha e pensa a respeito da política nacional e estadual também. Eu achei muito importante você falar da importância de nós olharmos exatamente para esse movimento geopolítico mundial que está acontecendo, principalmente com um olhar na questão econômica que gera toda essa máquina. Né? Eu acho que isso já ficou muito claro. Eu tenho certeza que o nosso público que está nos assistindo, ele já se identificou também com isso daí. Agora, eu queria falar um pouco de cultura. Né? Embora você tenha um amplo conhecimento da parte política, mas você também é muito ligado à questão cultural, religiosa. Você tem uma participação interessante também dentro do Centro Maçônico e cultural do estado de Mato Grosso. Você conhece muito bem isso daí.
Nós estamos vivendo exatamente também uma falência cultural e religiosa aqui no país, que acaba refletindo exatamente nessa falta de sintonia com os assuntos que verdadeiramente deveriam nos interessar? Do mesmo modo que na política, a política está morrendo, está na UTI e não tem mais líderes, pessoas capazes de orientar, nas outras áreas todas também está, Guilherme. Não tem ninguém em pé completamente. Cultura, judiciário. Olha o que o judiciário virou. Virou uma facção corporativa, onde o serviço público, que era uma coisa honrada, hoje é uma facção corporativa, só cuida de interesses próprios. Olha, as igrejas perderam a capacidade de comunicação com o pessoal mais novo. O pessoal mais novo é que vai mandar no país, vai nos substituir. Ninguém hoje é dono de nenhuma verdade. E até ainda tem gente que acha que é dono de todas as verdades. São os chamados dogmas. Não tem mais dogma. Você vai conversar com... Você tem neto? Não tenho ainda. Eu tenho neto. Você vai conversar. Na verdade, eu tenho neto e tenho bisneto. Eu tenho um bisneto chamado Mateus, que está com 14 anos. O Mateus é um gigante. Ele não aceita a maior parte das conversas que ele ouve, porque ele, não é isso, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Há uma corrente, uma enxurrada aí, um tsunami de gente com menos de 30 anos que quer o novo, que não quer o velho. Não é que esteja contra a religião ou que seja ateu, mas não é isso que eu quero não é isso que eu quero acreditar. Eu não quero acreditar em político, eles sentem vergonha da política, eles se dão mal com o professor. O professor na sala de aula hoje é um sofredor. Eu fui professor muitos anos e no final, agora quando eu deixei, há uns 5 anos atrás, eu só dava aula em curso de pós-graduação. Não tinha condição de comunicação com os alunos. Eles não estão interessados em nada daquilo em que a educação acredita. Sim. Eles querem um novo. Essa mudança, essa coisa, mudou a cultura, mudou. É do seu tempo. Vamos ter uma coisa que eu acho que mata bem o assunto. É do seu tempo. Eu comecei a namorar a minha mulher, a Carmen, com quem eu sou casado há 58 anos, comecei a namorar no cinema. Eu tinha que sair de casa e ir no cinema para ver filme. Hoje eu tenho na minha casa uma TV bem grande na parede, uma poltrona bem gostosa, 2 poltronas, a minha e a dela, que nós moramos sozinhos, os filhos já foram. E eu tenho uma TV deste tamanho, eu tenho Netflix, tem 5 ou 6 plataformas de filmes. Eu assisto um filme em casa, eu não preciso mais ir ao cinema. Matou o cinema, matou o distribuidor de filmes, os filmes veio a mudar de distribuição, mudou toda a forma de transmitir informação. Não é mais a escola Sim. onde eles transformam a informação. Então a escola ainda existe, vai ter que se reinventar. Eu vou te dar um número, só um número. E nele eu quero tentar sintetizar todas as instituições que estão em crise. Universidade Federal de Mato Grosso, nossa histórica UFMT, nos dados do Ministério da Educação, nos últimos 10 anos, 30 mil estudantes abandonaram os cursos. É muita gente. Por quê? Porque eles não enxergam mais na universidade o caminho do futuro. Isso é muito Eles estão ruim. buscando alguma outra coisa. Sem saber ainda o que, né? Mas eu posso te dizer que o setor do agronegócio, que é o que mais emprega em Mato Grosso, está buscando técnicos.
as grandes empresas do agronegócio têm equipe especializada em rodar as escolas técnicas do país, pegando o que tem de melhor e trazendo para cá. E encontrando muita dificuldade. E encontrando dificuldade. E aqui nós estamos cheios de engenheiros desempregados, Sim. administrador desempregado, economista desempregado, jornalista desempregado, só não tem médico desempregado. Porque faltam. No mais, porque não é mais o caminho, não é mais essa educação Sim. que a gente tem, não é mais essa religião que a gente tem, não é mais as organizações. Tudo está em mudança, incluindo a política e os governos. Onofre, nós já estamos caminhando já praticamente para a reta final do nosso bate-papo aqui. Eu queria falar uma conversa. Uma boa conversa. Poderíamos ir mais longe, né? Mas eu quero falar de um momento muito especial que você viveu recentemente, né? E o quanto isso representou para você. E atrelado a isso, a importância da sua família nesse momento onde você lidou com uma das enfermidades mais terríveis que nós temos, né? E que, pela graça de Deus, como um grande guerreiro, você venceu. Em 24 de agosto eu fui ao médico por causa de uma tossezinha boba e saí de lá com um diagnóstico de câncer no pulmão e no rim. E aí minha vida bagunçou toda. Eu fui tratar em Brasília, que a minha irmã chefia lá o plano de saúde da Justiça Federal e tem grande relacionamento. Eu tenho um bom plano da Unimed, aliás, meu respeito pela Unimed pela parceria firme que ela teve comigo, e eu tinha economias. Eu fui para Brasília e fui tratar. Tive a sorte, por causa da amizade da minha irmã, de cair na mão de médicos cientistas. E passei por um processo longo de 1 ano e meio de medicina feia, UTI, essas coisas todas. Fiquei magrinho, mas a minha família, especialmente a minha mulher, a Carmen, os meus filhos, os parentes todos, da minha mulher e os meus moram lá. Eles fecharam comigo e a fé. Fé. Juntando isso tudo, e eu descobri uma coisa, Agnello. Aqui dentro tem um gerador de energia estranho, sabe? Se você acionar ele te dá um choque de 500 volts. Eu acionei e o pessoal me olhava assim, coitado, não passa de hoje. E eu estava tranquilo, não, isso aqui é uma passagem. Passei, curei, estou curado, completamente curado. Amém. Extraí um rim, que estava com problema, o outro ficou normal. O pulmão está normal, voltei ao normal, estou ganhando peso, voltei a trabalhar, voltei a tudo. E hoje está aqui comigo. Estou aqui. Eu tomo uma medicação mensal, Sim. Que é manutenção, protocolo. Mas não é mais para curar, é manutenção. Sim. E como bem, durmo bem, levo uma vida normal, graças a Deus. É como se pegasse isso aqui e fizesse assim, ó. É outro Onofre, outra vida, e com a convicção de que a gente não vive sozinho. Você vive você precisa de uma boa medicina, precisa da família, precisa dos amigos e precisa aqui dentro acionar o mecanismo de crença. Eu ainda sou útil, Graças a Deus. Bem, conversamos no programa de hoje com essa figura ilustre, uma das pessoas mais queridas e respeitadas, não somente na área jornalística, política, mas enfim, por toda a experiência de vida. Onofre Ribeiro, muito obrigado pelo privilégio de poder conversar e de te entrevistar pela primeira vez. Olha, muito obrigado, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela doçura, pela consideração. E a gente vai ficando mais velho e fica mais emotivo, né? Então a gente valoriza muito aquilo que toca na gente, Sim. né? E esse momento toca muito aqui no meu coração, porque você também é um jornalista experiente,
não sai escolhendo qualquer um para entrevistar, né? Então já é uma gentileza especial me convidar. Então, muito obrigado e Deus lhe pague. Amém. Que Deus lhe abençoe também. A nós todos e quem nos assiste. Com certeza. Saiba que tem coisas maiores do que aquelas que os olhos enxergam. Verdade. Concordo plenamente com você. Bom, muito obrigado a você pelo carinho, da sua companhia e também da sua atenção. Continue na programação da TV Mato Grosso. Eu espero encontrá-lo em um próximo momento aqui no programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios, de entretenimento, de arte, cultura, de histórias lindas como essa, né? Eu espero poder estar com você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Shalom.